Graça e paz de Jesus para vocês, amém? Agradeço a Deus pela oportunidade de poder trazer a palavra ao coração de vocês. A maior profecia que existe é a palavra de Deus. Então a palavra pregada, ela precisa transformar a nossa vida. Eu quero crer que hoje ela sendo ministrada, ela não vai depender só do ministrante, mas vai depender também daqueles que estão ouvindo. Porque não basta ser ouvinte, tem que ser praticante da mesma. O segredo da palavra de Deus não é conhecer a palavra, mas praticar aquela que nós conhecemos. Porque a Bíblia diz que haviam dois homens, um sábio e um insensato. O sábio edificou a sua casa sobre a rocha, mas ele praticou a palavra que precisava ser praticada. Chegaram os ventos, chegaram os governos, chegaram os políticos, chegaram situações difíceis, mas ele continuou firme, porque só fica firme quem pratica a palavra de Deus. Não tem outro caminho. Mas, por outro lado, tinha um outro também que conhecia a palavra de Deus, mas não praticava a palavra de Deus, que é o insensato. Com todo o respeito, diga para a pessoa que está ao seu lado, não seja insensato, pratique a palavra de Deus. Então, o insensato conhecia a palavra, mas não praticou a palavra. Vieram os desafios, chegaram os desafios, as doenças, os problemas, e aquela casa que estava edificada sobre a areia desmoronou. Eu quero liberar uma palavra sobre o seu coração. Absolutamente nada vai destruir sua vida espiritual, desde que você cumpra a palavra de Deus na sua vida. Lucas capítulo 5, versículos 4 e 5, por favor. Se puder botar na King James, a versão King James. Se não puder, não tem problema. Lucas 5, capítulo 5, aliás, versículos 4 e 5. Como o pastor já falou, obrigado, meu querido pastor, pela oportunidade. A série que nós estamos ministrando, essa é a segunda vez, a unção que despedaça o jugo. E o tema que Deus colocou em meu coração é: sob a tua palavra, o jugo será despedaçado. Sobre a palavra do Senhor nesta noite, jugos serão despedaçados. Pastor, Deus já está quebrando os jugos que deixaram neste lugar. Ele está quebrando julgos de palavras que deixaram neste lugar e que não são verdadeiras. Toda palavra leviana que foi lançada contra Fêmelis está quebrada nesta noite em o nome do Senhor dos Exércitos. Antuia Mahamastevahas Ramanta Kalamantokia Mahas. Toda palavra mentirosa caiu por terra agora. Aqui nunca Aqui nunca mais haverá mentira. O Senhor Jesus está dizendo: não vou suportar mentira neste lugar. Vem, ou tu ia sei canto ia
porque eu sou a verdade. E a igreja que anda comigo tem que andar na verdade. Não andará que tiribia bastou que amarras. Pai, guarda esta casa. Guarda os pastores. Guarda a liderança. Guarda cada ouvido. Para a glória do nome do Senhor Jesus. É a partir do versículo 1, desculpa, tá, querido? 1. Sob a tua palavra, o jugo será despedaçado. O Senhor já despedaçou jugos nesta noite. Vai acabar essa maldição de divórcio na sua família. Chega, irmão, chega com isso. Tome uma posição. Vai acabar essa maldição de doença hereditária. Tem que acabar. Adultério tem que acabar. Ei, vamos tomar uma posição. Amém, igreja? Amém. Versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. Versículo 2. E viu 2 barcos parados junto ao lago. Mas os pescadores tinham descido deles, e estavam lavando suas redes. Frustração, né, irmãos? O jugo da frustração. E ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava a multidão. Versículo 4. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. Não é aquele arrastão lá de Ipanema não, tá, irmão? É diferente. Esse arrastão Jesus vai fazer lá na sua casa. Vai arrastar todo mundo para Ele. Irmãos, a gente tem que pegar toda a palavra profética, irmãos, e concordar e dizer amém, porque aí a coisa acontece na sua casa. O Senhor vai arrastar todo mundo da sua família que não é crente para Ele. Aleluia! E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Jesus, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. Por meio da palavra, nesta noite, o Senhor vai mandar a gente lançar a rede, e verá uma pesca extraordinária, sobrenatural. Irmãos, chegamos do Rio de Janeiro em 1979, 78. Acho que a maioria aqui ainda não era nascida. E mais precisamente em agosto de 78. E meu pai disse que a gente ia ficar só 2 anos, porque ele era militar. Estou aqui até hoje, tá? E como viemos de um litoral do Rio de Janeiro, eu gostava muito de nadar, de pegar onda, da onda também me pegar. E gostava muito de pescar também. E quando eu estava preparando essa palavra, Deus me trouxe à memória exatamente o que aconteceu com Pedro aqui. Ao chegar em Brasília, fomos morar ali na 113 Norte. Eu estou falando um pouquinho com detalhe, porque de repente alguém vai se identificar com alguma coisa. E pastor, eu morava lá na 113 Norte. Fomos morar na 113 Norte, a área de militar. E perto do Lago Paranoá, bem perto. E eu gostava muito de pescar ali no Lago Paranoá. Mas um dia Jesus frustrou os meus sonhos. De pescador de peixe, Deus queria me fazer pescador de almas. Demorou, mas fez. Demoraram 15 anos aproximadamente, mas fez. Os nossos planos, os planos da família,
foram frustrados daquilo que a gente planejava para um bem maior. Em uma das pescas eu fiquei doente. Eu fui acometido da leptospirose. Quantos já ouviram isso daqui? Acho que a maioria já ouviu umas 500 vezes, né? Eu fui acometido da leptospirose. Fui o primeiro caso registrado no Distrito Federal. Primeiro caso registrado no Distrito Federal. Mas Deus tinha um propósito para aquilo. Não era acabar com a minha pescaria, mas era algo muito maior que hoje eu estou entendendo por quê que Ele acabou com aquela pescaria. Fiquei 42 dias no hospital, 12 dias na UTI, 2 dias em estado de coma, mas no último dia Jesus entrou naquele quarto, entrou naquele barco do hospital HFA e me tirou no dia seguinte do estado de coma. O propósito para aquela enfermidade, o Senhor falou com meus tios, que eram muito usados por Deus, o propósito era salvação da família. Posso lhe dar uma notícia boa? Toda a minha família foi salva. Nós estávamos debaixo de um jugo que iria nos levar para o inferno. O Senhor permitiu uma situação que muitas vezes a gente não entende, eu também não entendia em absoluto. Hoje eu entendo porque que eu fiquei em depressão profunda tempos atrás, e entendi porque fiquei 33 dias na Covid, com mais de 75% de comprometimento dos pulmões. Hoje eu entendo as coisas, porque o meu Redentor, Ele vive, reina para sempre sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você precisa ter essa convicção, você precisa ter essa certeza, você precisa sair daqui nesta noite aceitando tudo o que está acontecendo, seja da parte de Deus, para que Ele possa te promover. E Ele promoveu toda a minha família. Aleluia! Ele falou e cumpriu, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Toda a minha família foi salva. Das 9 pessoas que tínhamos, 2 pastores, um batista assembleiano, né? Minha esposa me chama de batisbleia, ou seja, batista com assembleia. Tem um assembleiano lá em Xerém, no Rio de Janeiro, Igreja do Fogo, irmãos, que tem mais de 3.000 pessoas em vigílias. Vai lá. Mas Deus cumpriu o propósito dele. O homem faz planos, mas dos lábios do Senhor vem a resposta certa. Nós estávamos debaixo de um jugo de Satanás que nos levava para o inferno. Mas Deus permitiu um problema de saúde para mudar a história da minha família. Não fique alarmado com o que está acontecendo. Há propósito em todas as coisas debaixo dos céus. Qual é o significado de jugo? Jugo, irmãos, é um domínio. No sentido espiritual, representa uma pessoa que está dominada pelos seus próprios problemas, como, por exemplo, doenças, enfermidades, problema na vida financeira. Tem alguém? Não levante a mão. Na vida financeira, não levante a mão. Né? Problema financeiro, problema na família, adultério, maridos que vivem traindo, isso é jugo, irmãos. Isto nesta noite tem que acabar, aleluia. Tem que acabar, a gente precisa tomar uma posição. Quantos vão tomar posição nesta noite? Diga glória a Deus. Diga amém. É com vocês agora. Nós podemos estar debaixo do jugo de Satanás. Vocês lembram daquela mulher encurvada, 18 anos, com uma enfermidade? Debaixo do jugo de Satanás. Só que quando há um encontro, eu acho que foi
Primeira estrofe da música. Quando há um encontro com Jesus, irmão, a coisa tem que mudar. A situação tem que mudar lá em casa. Não dá para viver do mesmo jeito. Jesus não é Salmo 91 que fica aberto lá e que não serve para nada. Jesus é Jesus, irmãos. Ele não mudou, ele continua abrindo o mar vermelho, ele continua salvando pessoas, curando enfermos, arrancando câncer. Ele é Jesus. E sabe o que é interessante, Rodrigo? É que ele está junto contigo, assumindo aquele ministério de jovens. Do Mandaiacamassou de Ras. Ele está junto contigo. Você sabe o que é interessante? É que esse Jesus que estava lá 2024 anos atrás, aproximadamente, ele está aqui. Vocês me desculpem, mas eu tenho que tomar água toda hora. Thaís, não pode faltar água aqui não, tá? Não, mas ainda está legal. Todos têm problemas. Mas quem é dominado pelos seus problemas, carrega um jugo sobre si. A principal razão, preste atenção, para o domínio assírio sobre Israel, você leia depois lá, Isaías capítulo 10. A principal razão para o domínio dos assírios sobre Israel e Judá, povo de Deus, foi a desobediência. A desobediência nos leva a ser subjugados. Nos livros de Isaías, Reis e Crônicas, tanto Israel como Judá afastaram-se dos caminhos do Senhor, adorando ídolos. Tem crente adorador, tá, irmão? Não necessariamente do Senhor. Praticando injustiças sociais e violando os mandamentos do Senhor. Deus permitiu então que potências estrangeiras, como por exemplo a Assíria, subjugassem crentes, vou dizer assim, como forma de juízo e de correção. Deus é bom, irmãos. Irmão, Deus é bom quando corrige a gente. Como esse Senhor me corrigiu há 4 anos atrás, ali nos 33 dias de Covid no hospital, com mais de 75% de comprometimento do pulmão. Agora, se eu não saísse dali diferente de como eu era, vem coisa mais pesada por aí. Existem sofrimentos que acontecem na vida porque não temos conhecimento da palavra de Deus. Vocês concordam com isso? Existem sofrimentos que acontecem na nossa vida porque não temos conhecimento da palavra de Deus. Oséias diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quantos vocês estiveram naquele dia em que o Davi Sácer estava aqui? Pouca gente? Não, 80%. Hã? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Teve mais de 300 pessoas. O meu povo perece por falta de conhecimento. Quantos estavam na escola bíblica dominical de domingo agora? Não levante a mão, não, irmão. Mais de 300 pessoas num culto abençoado. E 6 homens na escola bíblica dominical. Não vai sair glória não, irmãos. Não vai sair glória não, irmão. A gente só diz glória quando Deus está entregando uma chave para você. A gente quer mudar a nossa vida, mas não quer conhecer a palavra de Deus. A gente quer mudar a nossa vida, mas só quer vir na quarta profética. Maravilha! Porque aqui tem homens e mulheres de Deus que pregam a palavra.
E a palavra que alimenta o seu espírito e que liberta a sua alma. Com todo carinho, diga para essa pessoa que está do seu lado, metendo a mão nela assim: eu quero ver você na próxima escola bíblica dominical. Você está rindo porque você não falta, né? Eu também não. Irmãos, existem aqueles que não conhecem a palavra de Deus, por isso estão perecendo, sofrendo, estão debaixo de jugo de Satanás, disso ou daquilo, não sabe controlar seu casamento, não sabe o que fazer. Mas existem casos em que a pessoa conhece a verdade, mas continua debaixo de jugo porque não pratica a verdade. Irmão, isso é pior do que o outro. Eu conheço a verdade e não pratico a verdade. Aí a gente faz campanha aqui, vai lá para a Universal, faz 800 dias, vai não sei para onde, você não vai mudar nunca. Você vai sempre estar na fila. Aí vai para outra igreja, pastor, por quê? Porque aqui não tem unção. Tem unção, sim. Tem poder, sim. E Ele está aqui nesta noite à minha e à sua disposição. Aleluia! Irmãos, eu estou vendo a unção aqui, ó. Eu estou vendo a unção aqui como uma névoa. Eu estou vendo a unção aqui, mas vai depender também de você para que ela desça. É tanta coisa para falar. E só tenho 17 minutos. Então, pastor, isso quer dizer que se eu praticar a palavra de Deus, o jugo será despedaçado? Sim, ele pode ser despedaçado, ele pode ser despedaçado. O próprio Jesus afirmou que as suas palavras são espírito e vida. Então, a palavra do Senhor, ela gera em mim espírito e vida, ainda que você passe por desafios. Quando Jesus, queridos, entra no barco, a coisa muda. Diga assim, quando Jesus... Não, vocês são pentecostais, né? Fala assim, bem mais forte. Quando Jesus entra no barco, a coisa muda. Aleluia! Hoje, sob a palavra, debaixo da palavra de Jesus, o jugo será quebrado da sua vida. Ele vai ser quebrado da sua vida. Oh, tema maravilhoso, aleluia. Daramaia show Hamas. Em Lucas capítulo 5, encontramos Pedro e os pescadores, após uma noite inteira de tentativas frustradas. Homens experientes, alguns se arriscam até dizer que Pedro tinha uma companhia de pesca, eu acredito nisso. Homens experientes, com técnicas apuradas, mas com redes vazias. Você já chegou em casa assim? Já cheguei em casa assim, muitas vezes. Um retrato de nós, professores habilitados, mas o governo pega e corta. Como é que eu vou chegar em casa? Como é que Pedro ia chegar em casa sem alimento? E se de fato era dono de uma companhia de pesca, ia vender para sobrevivência. Mas Jesus muda a nossa história quando Ele entra no barco. Aleluia. Quando Jesus entra no barco, o barco da nossa história, tudo pode mudar. Diga assim, quando Jesus entra no barco da minha história, tudo pode mudar. Na Bíblia, queridos, há um episódio muito marcante em que Jesus entra no barco dos discípulos e vem uma tempestade. Vocês lembram dessa passagem? Que ele estava dormindo. Eles estavam assustados. Eu fico imaginando um homem assustado gritando no meio do mar.
Achavam que iam morrer, mas Jesus acalmou o mar com uma palavra. Eles ficaram tão atônitos que disseram assim ao final de tudo: quem é este? Quem é este? Quem é este que restaura casamento que estava lá no fundo do poço? Namá do Riamarrasei. O Senhor está falando muito em casamento ao meu coração. Ele vai restaurar casamentos aqui. Maridos vão começar a respeitar as esposas. Respeitar. Não importa o que você ganha, meu irmão. O seu salário é da sua esposa. Não saiu um glória aí, meu irmão? Vocês pensam que não é, não? Vai ver que o marido ali ganha muito bem, né? Essa cena que vocês acabaram de ouvir, que Jesus está lá dormindo no barco e os caras assustados, representa o que pode acontecer nas nossas vidas quando Jesus entra no barco. Algumas coisinhas rápidas que acontecem quando Jesus entra no barco. Quando Jesus entra no barco da nossa vida, a presença dele traz a paz e o jugo do medo tem que sair. Crente não pode ter medo de nada. Mesmo no meio do caos, a presença de Jesus é capaz de trazer calma à alma. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. O medo do futuro, da frustração, da morte, do fracasso, está sendo vencida hoje pela presença de Jesus na sua vida. Em segundo lugar, quando Jesus entra na nossa vida, o jugo da incredulidade é quebrado e a nossa fé cresce. Aqueles homens que estavam no barco duvidaram que poderiam sobreviver, com certeza. Mesmo com Jesus perto. Você já viu que às vezes Jesus está perto da gente, mas a gente é incrédulo? Quando ele age, a fé daqueles homens é fortalecida. E eu quero declarar mais uma palavra. Nesta noite, Jesus quebra o jugo da dúvida e da falta de fé e leva-nos a confiar mais nele. Seja quebrado nesta noite em nome do Senhor Jesus. Você vai viver o que você nunca viveu na sua vida neste ano de 2025. Em último lugar, quando Jesus entra no barco, ele toma o leme da direção da nossa vida, e o jugo do controle humano cai por terra. A gente fica debaixo de jugo de pessoas também, irmãos. No trabalho, em casa, na igreja. Eu penso que Pedro pensava que ele era o tal quando estava pescando. Eu domino a situação. Ó Jesus, quem és tu, Coriolano? Quem és tu para dizer para mim para jogar a rede? A gente se acha, irmãos. Irmãos, a gente se acha. Novamente, casamento. Minha irmã, ou irmã também. Porque tem o espírito de Jezabel que já está dentro de casas por aí. Jezabel vai embora dessa casa. Eu não estou pedindo, eu estou mandando em nome daquele que tudo pode. Jezabel vai embora nesta noite. Aramanto e Ramassai.
A autoridade maior na sua casa se chama Jesus. Depois tem um sacerdote. Tem uma esposa que anda do lado, não na frente e nem atrás, do lado, para se submeter à vontade dele em amor. Homem de Deus, comece a falar como homem de Deus. Esse aí é o nível da nossa sala de aula lá dos homens, tá bom? Foi só a introdução na primeira aula, né, Anderson? O Anderson chega a estar beijando a esposa dele ali toda hora. Os discípulos eram pescadores experientes, habituados ao mar. Mesmo assim, não conseguiram controlar a situação. E eu quero declarar algo sobre a sua vida. Jesus é soberano na sua casa. Jesus é soberano no seu casamento. Jesus é soberano no seu ministério. Jesus é soberano na sua saúde, porque o médico não tem condição de fazer o que ele pode, porque ele é médico dos médicos. Jesus é o seu advogado. Mas presta atenção uma coisa: hoje ele é advogado, mas um dia ele vai ser juiz. Hoje ele advoga as suas causas. Mas lá ele vai fazer justiça. A partir de hoje, qualquer um que está aqui, inclusive eu, não leve mais desculpa. Não tem mais desculpa. Você ouviu que Jesus hoje, ele advoga qualquer causa nossa. Mas lá, ele vai ser juiz para dizer, para aquele lado ou para esse lado. Então diga para o seu irmãozinho, sua irmãzinha, que está aí do seu lado: não brinque de ser crente. Jesus é soberano. Jesus quebra todo o jugo da autossuficiência. Eu não sou nada sem Jesus. Vocês não sabem a guerra que eu sofri agora, talvez uma meia hora antes de vir para cá. Na minha mente eu falei assim: eu vou no poder do nome do Senhor Jesus. Não sou nada, meu irmão. Não sou nada. E quando você achar que é alguma coisa, ele vai quebrar você. Que toda soberba caia por terra em nome do Senhor Jesus. Importa, igreja, que ele cresça e que todos nós diminuamos. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores desta casa. Ele é Senhor da sua vida. Ele é Senhor da sua família. E eu só tenho 6 minutos. Oh, glory. Jesus, help me. Você está mandando eu vigiar ou a própria vigília? Eu não entendi, irmã. Irmãos, quando Jesus entra na nossa história, ele traz a unção que quebra ciclos. Quem é que está vivendo ciclos aqui em alguma área? O negócio está repetindo. Só 2 pessoas, graças a Deus. Só mais 2, mais uma, mais outra, mais outra. Oh, meu Deus. Contar uma história legalzinha para vocês. Hoje Jesus vai quebrar esse ciclo. Jesus acabou de mandar dizer para vocês o seguinte: eu estou aqui. Mas não basta ele estar aqui. Eu vou te dizer por quê. Quando nós entregamos a direção da nossa vida nas mãos dele, a história muda. Jesus, como eu falei, não pode ser um Salmo 91 na nossa casa, na prateleira. Jesus talvez já esteja até empoeirado lá na sua casa. Mas hoje toda a poeira vai embora.
toda poeira vai embora, toda poeira vai embora. E começa a vir a névoa do poder de Deus. Então Jesus entra no barco e diz para Pedro: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E Pedro responde: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Irmãos, prestem atenção, é neste momento que o jugo é quebrado. O jugo da frustração foi quebrado, mesmo com dúvida, com incerteza. Pedro disse: mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Aleluia! Pedro faz uma escolha. Ele faz uma escolha: continuar vivendo aquilo que ele raciocinava, ou pela fé ele mudava de posição. Ele faz uma escolha e muda tudo ao submeter-se à palavra de Jesus. Mesmo quando a lógica dizia: não vale a pena. Este é o segredo. A unção que despedaça o jugo acontece quando Jesus entra na nossa história. Ele entra na nossa história, ele nos dá ordem. E quando nós damos ouvidos àquilo que ele dá ordem, porque eu já falei algumas vezes aqui, que é mais fácil o Senhor fazer uma mula falar do que um profeta ouvir. Balaão: bem, essa mula está falando. É mais fácil Deus fazer uma mula falar do que crente ouvir. Não sai glória. Thank you very much. God bless you, minha irmã. Eu falei: muito obrigado, Deus te abençoe, minha irmã. Ela me ajudou aqui. Você já está aí? Você está me mandando embora? Então tá bom. Quando Jesus entra na história, quando ele dá ordem, quando nós ouvimos e obedecemos a palavra, onde havia frustração, entra o milagre. Onde havia cansaço, entra a provisão. Onde havia o fim, entra um novo começo. Onde havia adultério, haverá restauração de casamento. Onde havia prejuízo financeiro, Deus restituirá em dobro tudo que você perdeu. Perdeu não, passou por uma prova, você não perdeu, Deus está te provando. Rapidamente, para eu terminar, vou pedir ao pastor que ore, tá, pastor? Característica de quem vive debaixo de uma unção que despedaça o jugo. Características de quem vive debaixo da unção que despedaça o jugo. Quem vive debaixo da unção que despedaça o jugo é obediente à direção divina. Pedro lança a rede mesmo sem entender. Irmão, você não precisa entender, você precisa obedecer. Diga assim: eu não preciso entender. Se Jesus está falando, eu preciso é obedecer. Aleluia. A obediência quebra o jugo e ativa milagres. Segunda característica de quem vive debaixo da unção que despedaça o jugo: confia na palavra. Irmãos, viva a palavra de Deus a despeito da circunstância, da situação que você está vivendo, passando. A palavra tem poder para quebrar jugos. E conhecereis a verdade vos libertará. Confiar na palavra e não nas circunstâncias é mais uma característica de quem vive debaixo da unção que quebra o jugo. Pedro creu contra a lógica, porque a palavra ela vai acima, além da lógica humana.
Você não é nada diante da palavra de Deus, meu irmão. Terceira característica de quem vive debaixo da unção que despedaça o jugo. A pessoa que persevera. Vocês pensam que eu aceitei Jesus quando eu fui curado? Não. 16 anos depois, pastor. Homem é um bicho difícil, irmãos. Está vendo? Cadê os homens aqui? Homem é bicho difícil ou não é? Eu só ouvi as mulheres falando que é. Os homens são orgulhosos demais, meu Deus do céu. Mas Deus vai quebrar esse jugo também. Não deu para a gente conversa. Confiar na palavra, mas não nas circunstâncias. Então Pedro creu na palavra, mesmo contra a lógica dele. A pessoa que persevera, apesar do tempo de espera, apesar do cansaço. Tem alguém cansado por uma situação aí? Hoje vai acabar essa situação. Mesmo depois de toda a noite de frustração, Pedro insistiu com fé. A unção age na persistência espiritual. Ninguém ganha do mundo espiritual. Fala para o seu irmão, persevere. Mas desse jeito ele não vai perseverar nunca, irmão. Fale com fé. Isso aí. Persevere, irmão. Vamos lá, irmão. Acorda, irmão. Para de dormir, irmão. Fica dormindo até 11 horas da manhã. Que é isso, homem? Eu também dormia. Agora Jesus está me acordando 4 da manhã, pastor. Every day. 5 da manhã. E eu estou achando bom. Hã? Glória não, irmão. Josué. Deus começa a acordar esse povo 4 horas da manhã. Quem fala bem, né? Vocês só querem o bem bom, gostosão. Acordar 11 horas já com praticamente o almoço feito pelo marido, né, minha irmã? Ah, coisa difícil. Eita Deus! A unção age na persistência espiritual. Em quarto lugar, quem vive debaixo da unção é humilde para reconhecer os limites. Pedro disse: Senhor, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, não importa se eu falo em línguas, não importa se eu sou profeta, não importa se eu prego, não importa se eu sou doutor, não importa, sob a tua palavra as coisas vão mudar lá em casa. Aleluia! A humildade abre porta para o sobrenatural. Quinta característica, uma outra característica de quem vive debaixo da unção que despedaça o jugo é a pessoa que é aberta ao sobrenatural. Quantos são abertos para o sobrenatural aqui? Quantos são abertos para o sobrenatural aqui? Ou todo mundo é da igreja tradicional aqui? Irmãos, temos que aceitar os dons espirituais. Amo meus irmãos da tradicional, mas eu quero viver o sobrenatural neste lugar. A unção do sobrenatural quebra o jugo do natural. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sexto lugar, a unção que quebra o jugo que você carrega, inspira e transforma outras pessoas. Com certeza aqueles outros barcos aquelas pessoas que estavam lá, ficaram atônitos. O que é aquilo? É porque a unção que está sobre a sua vida vai transformar e inspirar outras pessoas para a glória do nome do Senhor. O que você vai receber hoje à noite, se você abrir o seu coração, pessoas vão dizer: o que a Marisete está trazendo na cabeça dela? Uma coroa de glória. Aleluia. Estou vendo um carro novo. Raca. Tu amassou que amarras. Porque o Senhor honra quem tem honra.
E você tem. A unção redefine propósito. Nós estamos andando num caminho, pescando peixe, e vem a unção chamada Jesus. Você agora vai ser pescadores de homens. Deus está redefinindo propósitos nesta noite. Deus está redefinindo propósitos nesta noite. Coloque no crivo do Senhor se o que você pensa que está fazendo é para fazer. Pedro tornou-se pescador de homens. Última característica. A unção está a caminho. E ela vai despedaçar todo o jugo nesta noite. A Bíblia diz em Isaías 10, 27. Acontecerá naquele dia. Sim, Senhor. É hoje. Que a sua carga será tirada do teu ombro. E o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Da unção. Isaías 10, 27. Esse, pessoal do louvor, esse dia, porque ele disse, acontecerá naquele dia, foi esse dia que Deus marcou, para quebrar o jugo na nossa vida. Fique de pé, por favor. Eu vou, antes de passar para o pastor, eu vou orar pela igreja. Orem comigo, queridos, tá bom? O jugo da maledicência caiu por terra nesta casa hoje. O jugo da divisão caiu por terra nesta casa hoje. O jugo do orgulho, das mentiras, da pornografia, da insubmissão, da falta de compromisso, do homossexualismo, de tudo que está latente, caiu por terra nesta noite. Nós damos uma ordem para que toda ação maligna nessa atmosfera vá embora agora, vai embora agora. Eu declaro e profetizo que a Fêmelis está mais livre do que nunca para experimentar o sobrenatural do Senhor, meu Pai. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Que venha sobre esta casa o novo de Deus, o novo de Deus, o novo de Deus, o novo de Deus. Toda mentira contra esta casa, fora. 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 Esta casa quem reina é o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. É o nome que está acima de todos os nomes. E este nome se chama Jesus. Jesus de Nazaré. Eu quero declarar que esse será o melhor louvor para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus vai usar a vida de vocês como nunca foi usada nesses 4 anos. Eu libero esta palavra. Vocês vão voar nas asas do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Posso clamar, já tenho fé pra descansar.
Abre os seus lábios e declare. Nas ondas de um bravo mar, sim, eu posso clamar. Mestre, venha ajudar. Precisa dessa ajuda? Quem está precisando dessa ajuda? Quem está precisando desse clamor, de clamar ao Senhor para Ele te ajudar? Você está precisando dessa ajuda? Você está precisando desse socorro dEle hoje? Você está precisando que Ele entre na tua causa, nessa situação? Você está precisando que Ele venha hoje e possa pegar você pela tua mão direita e te ajudar? Você está precisando que Ele venha tirar o embaraço do teu caminho? Você está precisando que Ele venha limpar essa tristeza que está na tua alma? Você está precisando com que Ele chegue e tira esse pensamento que não provém do Senhor? Pessoas que estão com pensamentos aqui que não são de Deus. Você é crente, mas está passando por adversidade, por batalhas na sua mente. Ei, você precisa acreditar, Ele está contigo, Ele está contigo, Ele é a tua força, Ele é a tua essência, Ele é quem faz, e o nome dEle vai ser glorificado. Diga, eu posso clamar, mais uma vez, vamos lá. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar, só porque estás comigo, eu posso clamar, já tenho fé pra descansar, nas ondas de um bravo mar, sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Agora entenda, ó, olha aqui para mim. Me dê alguns minutinhos para você entender. Enquanto o pastor estava aqui ministrando, existem coisas que na nossa vida a gente precisa reconhecer. Só mais baixo um pouquinho. Escute bem. Estão comigo aqui? Estão comigo? Presta atenção. Existem coisas que a gente precisa identificar na nossa vida. Nós precisamos fazer um inventário. O que é um inventário? É quando você levanta tudo aquilo que te pertence dentro de um ambiente, sim ou não? E ali está catalogado as coisas. Tem coisas que nós trouxemos do passado, tem coisas que nós adquirimos no meio da caminhada, tem coisas que nós ganhamos, sim ou não? Você olhar dentro da sua casa, se você fizer um inventário aí, olhar agora, muitas coisas você vai lembrar, mas tem coisas que você não vai lembrar, que você só vai lembrar se você for mexer lá. Você vai dizer, gente, eu nem lembrava disso. É ou não é? E existem coisas, nós estamos declarando sobre esta palavra que o pastor ministrou aqui, sobre a tua palavra. Entenda bem, eu preciso fazer um inventário. E isso, irmão, é libertador. Tem coisas que eu só vou mudar a minha vida quando esse inventário for feito na minha história. Talvez você vai dizer assim, por que isso, pastor? Eu tenho que voltar lá atrás. Não, não é voltar lá atrás. Eu tive que identificar áreas que roubaram a minha família. Áreas que a minha família foram roubadas. Meu pai foi alcoólatra há 47 anos. Meu pai fumou desde os 12 anos de idade. Meu pai nunca conseguiu ter as coisas. Ele era roubado. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que você tem tudo para prosperar, tudo para romper, mas você serve aí esse ciclo. Foi o que o pastor ministrou aqui. Ciclos que são repetitivos. Você de repente vai. Quando assusta, o inimigo vem e te rouba. Você está lá e de repente vai fazendo, de repente a sua alma é roubada. Ciclos no casamento, nas emoções, nas finanças, na vida espiritual. E você olha, quando você olha, você não consegue identificar. Por que você não rompe? Talvez um problema que está lá atrás e que você precisa fechar a porta. O que eu fiz? Os meus filhos sabem muito bem disso, eu já falei isso aqui. Se o meu pai foi um alcoólatra, hoje ele é liberto para a glória de Deus. Escute bem, ele é o quê? Liberto. Não bebe mais e nem fuma mais, por causa de uma atitude
que Deus falou, você precisa da bênção dele, mas você precisa fechar portas. Na minha casa não entra nem para fazer comida álcool. Por que o senhor está dizendo isso? Porque foi algo que escravizou a minha família por anos. Se foi algo que escravizou a minha família por anos, por que eu vou abrir uma legalidade no meu lar sobre algo que me escravizou? Fumar, jamais. Porque eu preciso entender que Deus é libertador. Então são atitudes que nós precisamos identificar. Talvez você veio de uma família rica, de uma família que tinha posses, mas você não está entendendo algumas coisas que acontecem. Por que as coisas não rompem? Nós estamos falando aqui que a unção quebrará todo o jugo. Eu fiz aqui, rapidinho. Põe aí para mim, por favor, a mídia, rapidinho para nós orarmos. E eu coloquei aqui, ciclos que se repetem, maldições para serem quebradas na sua vida. Padrões de pecados repetitivos. Tem coisas que, se você fizer um inventáriozinho da sua família, veio de pai para filho, de neto, de avô, e você vai vendo a mesma coisa. É ou não é? Presta atenção, é ou não é? Aí você não consegue quebrar, e você é crente. E muitos eram até crentes, mas estão repetindo. Segundo, vícios. Entra e arrebenta. Terceiro, problemas emocionais e mentais. Tem gente que não sabe, mas está sendo atacado nisso. Quarto, doenças crônicas inexplicáveis. Não é hereditária, não é, mas acompanha, porque a gente não sabe os pactos que os nossos antecedentes fizeram isso. Nós não sabemos o que eles fizeram lá atrás e colocaram diante de situações, derramaram sangue, colocaram e fizeram, e a gente muitas vezes, mas pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, já, eu sei, eu também, mas tem coisas que a gente precisa hoje reconhecer. Tem gente aqui que viveu dentro de um centro de macumba, tem gente aqui que sua família entregou você nem sabe. Tem gente aqui que levou peças íntimas para dentro do centro de macumba. E você olha e fala, por quê? Então aqui, doenças, situações. Quinto, esterilidade e problemas conjugais. Seu casamento, você não consegue. É pai que no passado, irmão, a gente respeitava. Mas se a gente for olhar, a maioria dos pais antigamente era adúltero. Tinha 2, 3 mulheres. Era aquele homem que queria botar moral, mas tinha filho no passado. Sim ou não? Não, pastor, meu pai era um homem, mas a maioria queria manter um padrão. Só que, irmãos, não é a questão deles, não. É a questão espiritual. É a questão de pecado. Eu falo sempre, irmão, no jardim do Éden, eu te pergunto, Satanás entrou. Satanás entra e quer desmoralizar, quer acabar com a nossa família, mas eu preciso fazer isso. Tem o sexto? Acabou, não é isso? O sexto, falência financeira e escassez. Tem gente que adquire, tem dinheiro, consegue, mas não prospera. Aí você olha e não tem noção sobre isso, mas sobre a palavra. Quando o Senhor chega naquela Lago de Genazaré, que Pedro está lavando as redes, Pedro não esperava que aquele dia Deus ia mudar a vida dele. Pedro estava pensando que ia voltar para casa com a decepção, mas Jesus chegou aqui hoje para mudar a tua história. E eu quero te desafiar. Por que desafiar, pastor? Porque você vai sair daqui hoje e Deus vai trazer a tua memória. Escute, você já pegou um papel que você está orando, sim ou não? E esse é para a semana que vem. Eu quero te entregar algo onde você vai fazer um inventáriozinho. Seus familiares, pais, avós por parte de pai, como é que era, irmão? Seus familiares por parte da mãe, como é que era? Irmão, tem uns aqui que nasceram em lar evangélico, mas tem outros aqui que era só a porcaria. Sim ou não? E aí a gente precisa, põe o próximo, tá? Que ainda tem, práticas ocultas no passado da família.
situações que só Deus, irmão, só Deus, tá? Familiares que dormiram com o outro, irmãos, primos, e fora situações adversas. Então, práticas ocultas, que a gente não tem noção, e a gente fica aqui hoje. Agora, para que isso saia da nossa vida, ó, o que precisa? Como romper essas maldições? Nós não estamos falando de quebrar o jugo? Sim ou não? Primeiro, reconhecer os padrões. Você reconhece alguma coisa aí, que tem coisa que está tentando se repetir na tua vida? Sim ou não? Segundo, confessar pecados pessoais e ancestrais a Deus. A gente precisa dizer: Senhor, me perdoe, perdoe meu pai, perdoe a minha mãe, perdoe a minha família. Senhor, eu quero me colocar agora diante disso, eu não quero que essa maldição me alcance. Irmão, eu tive que fazer isso, eu decidi, eu falei: a partir de mim, a minha geração será mudada, a partir de mim os meus filhos serão abençoados. Eu declaro isso. Luta tem, mas eu preciso confessar isso. Eu preciso mudar a minha semente. Terceiro, renunciar a toda influência maligna ou aliança passada. Pai, eu não sei. Tem hora que talvez Deus vai até usar. Você vai lá no seu pai, na sua mãe, você vai perguntar: mãe, como é que foi? Da onde você veio? Você vai ouvir coisas que você vai ficar de cara. Quarto, orar por libertação e buscar ajuda espiritual. Você precisa. Tem coisas que precisa ser desfeita da sua vida. Quinto, para encerrar, viver uma vida o quê? Consagrada a Deus. O que o pastor falou aqui? Se você não obedece e ainda tem uma legalidade, o inimigo vai lá e se alimenta daquela área na tua vida. Então o que eu faço, pastor? Eu tenho que ter medo do diabo, gente? Não, é ele que tem que ter medo de mim. Por quê? Porque se eu vivo na luz, as trevas não prevalecem na minha vida. Mas eu preciso saber onde o inimigo está se alimentando na minha história, para que eu possa fazer isso. Então eu quero que esta semana, escute, ó, eu quero te entregar ali, pega ali por favor, já, cadê os obreiros, pastores? Eu quero que você leve para casa e você vai orar hoje. Deus, mostre a mim, mostre o meu marido, mostre os meus filhos, mostre a minha casa. Irmão, cuidado que esse papel não vai caber. Desculpe, tem gente aqui que você vai olhar. Ei, analise, faça um inventário aí do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, um pouquinho, procura saber um pouquinho. Por onde, que religião, como é que é. Se vocês quiserem, eu vou mandar para vocês isso aqui, eu mando. Eu vou mandar no grupo. Pode deixar que eu vou mandar tudo aqui para vocês. Tá bom? Eu fiz ali, estava sentado ali, vocês ficam pensando ali que eu tô ali ligado, irmão, no que está sendo feito. Agora, ó, adianta eu mandar para você e você não orar? Adianta eu mandar para você e você não buscar? Então você vai orar esta semana, porque semana que vem nós vamos colocar aqui no altar e nós vamos declarar que isso foi quebrado na tua família. Nós vamos declarar que maldições serão desfeitas da tua casa, da sua descendência, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então eu quero que você pegue esse papel, levante lá em cima. Pai, eu quero orar com os meus irmãos agora. Senhor, revela a nós áreas da nossa vida que precisam ser mexidas, que precisam ser confessadas, que talvez, Pai, está lá no oculto e estão tentando me amarrar, me prender, Senhor, e eu preciso dessa libertação. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, quebrar a maldição que estava vindo sobre a minha casa, sobre a minha família, porque eu e a minha casa bendiremos o nome do Senhor. Como disse o Senhor a Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Então, Senhor, eu quero ser essa bênção.
Pedro mudou, Pedro entendeu essa palavra, e essa palavra tem poder. Eu quero desfazer as maldições hereditárias na minha família, na minha casa, toda obra, toda aliança, todo pacto passado, todo pacto de sangue, toda aliança passada, seja desfeita na minha vida. E o Senhor vai trazer revelação, o Senhor vai mostrar, o Senhor vai usar um tio, o Senhor vai usar um primo, o Senhor vai usar os meus familiares para mostrar quais são as áreas que eu preciso desfazer, confessar e dizer: Senhor, a minha terra será curada, a minha terra será abençoada. Por isso vai se cumprir 2 Crônicas 7:14. Se esse povo que se chama pelo meu nome, se eles se humilhar, eu quero me humilhar, meu Deus, esses dias de campanha aqui, de propósito, porque o Senhor vai trazer revelação em áreas que estão querendo me roubar, Senhor, áreas que estão querendo roubar a minha família, a minha descendência. Não, Pai, eu não aceito. E o Senhor vai mostrar, o Senhor vai trazer, o Senhor vai fazer. Não é para vergonha de ninguém, não é para vergonha do inferno. Eu quero me posicionar, Pai, e dizer: aqui não, esse poço, essa brecha, esse lugar que o inimigo estava bebendo, ele vai morrer de fome, ele vai morrer faminto, porque na minha família ele não vai se alimentar mais, na minha descendência ele não vai se alimentar mais. E eu já agora, Pai, coloco e peço revelação do alto sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém?